Olá, alunos do PVS! Hoje vamos falar de um tema da atualidade que é muito importante e muito próximo da nossa realidade, a poluição do ar. Vamos ver também um tempo verbal muito usado na língua inglesa e que costuma dar um pouquinho de trabalho, mas que a partir da aula de hoje você vai achar muito fácil, a piece of cake. Então vamos lá! Para falar sobre o tema poluição do ar, nós usamos o texto que está na página 82, no módulo 2. Veja que o jornalista está em Kobe, no Japão. Este país é muito moderno e, por isso, tem grande poder industrial. Consequentemente, o ar lá é bastante poluído. Agora, pause o vídeo e leia o título e o primeiro parágrafo do texto. Observe as palavras cognatas. Sabemos que forum significa reunião, urbanization, urbanização, population, cities e quality of the air, você já sabe. Também sabemos que a palavra increase é aumentar. Dessa forma, podemos entender que o jornalista participou de um fórum sobre urbanização e saúde, onde há uma preocupação com a qualidade do ar da população mundial que vive nas cidades. Agora, vamos ver os verbos no primeiro parágrafo. Eles estão no Present Perfect. O Present Perfect é formado pelo auxiliar have ou has e o verbo principal no particípio passado. O particípio passado dos verbos regulares, como watch, listen e study, termina sempre em ed. Ficaria watched, listened e studied. Já os verbos irregulares apresentam formas diferentes, como a gente viu com o verbo to be no texto, que se tornou being. Vamos observar no texto algumas ocorrências desse tempo verbal para entendê-lo melhor. Think about that. As things stand now, toxic pollution has become a particular disease of the world's urbanities, affecting more than 1 billion of its citizens. If you live in a city, chances are you might not even notice just how polluted the air has become. The good news is that fixes are being tested in many cities around the world. In Shanghai, coal-free downtown areas have been established. In Bogota, transport management policies have led to increased use of mass transit. O Present Perfect é usado para nos referirmos a ações que começaram no passado, mas o tempo não é determinado, e pode estar continuando no presente. Ou seja, quando o autor diz Toxic pollution has become a particular disease, ele indica que a ação continua até hoje. O mesmo ocorre em How polluted the air has become. Coal-free downtown areas have been established, e policies have led to increased use of mass transit. O uso do Present Perfect é quando uma ação que aconteceu no passado ainda interfere o presente. Vejam um exemplo. I have started recycling and that's what I'm doing now. Aqui, falamos de uma ação que ocorreu no passado, comecei a reciclar, mas por que não usar past simple neste caso? I started recycling. Porque a oração seguinte indica que esta ação ainda continua no presente, quando a pessoa diz, é isso que estou fazendo agora. Aqui há outro exemplo de um fato que ocorreu no passado e continua até o presente. The air has become more polluted since the first industrial revolution. Ou, the pollution has been increasing for years. Perceba que em ambos os casos, as ações começaram no passado e continuam até o presente. Mas no segundo exemplo, usamos Present Perfect Continuous, para enfatizar o fato de a ação estar ainda em progresso. Outro uso do Present Perfect é quando falamos sobre ações que ocorreram no passado recente. Por exemplo, the train has just arrived. Neste caso, usamos o termo just para indicar que a ação acabou de acontecer, sem indicar exatamente quando. Se perguntamos quando, não sabemos exatamente. Sabemos que foi há pouco tempo, mas não exatamente quando.
Se revelarmos quando a ação aconteceu, usamos o past simple. Por exemplo, the train arrived at 2 p.m. Observe que aqui indicamos exatamente quando o trem chegou. Por isso, não podemos usar present perfect. Você pode responder a pergunta quando, ou seja, às 2 horas. Perceberam a diferença? Por fim, é interessante saber também que o present perfect é usado quando a ação aconteceu no passado, mas o momento em que ocorreu ainda não acabou. Por exemplo, it has rained today. Mesmo a ação estando finalizada e a chuva, neste caso, tendo parado, o present perfect pode ser usado para indicar que o dia ainda não acabou. Por isso, usamos esse tempo verbal com termos como today, this evening, morning, week, month, etc. Por isso, quando utilizamos termos como ever, yet, already e never, como em Have you ever been to Japan? Yes, I have already been there. No, I haven't been there yet. No, I have never been there. Usamos present perfect, pois estamos falando de experiências que já tivemos, ainda não tivemos ou que nunca tivemos durante toda a nossa vida, que é um momento que ainda está em andamento no presente. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre a poluição do ar e aproveitamos para mostrar como funciona o present perfect. Vamos agora resolver uma questão? Essa primeira questão está no módulo 2, capítulo 8, nas páginas 82 e 83. Observando a frase, percebemos o present perfect in have been. Por meio do marcador de tempo, for the last several days, vemos que a ação começou há alguns dias e continua até agora. A preposição for indica duração. Então, past simple ou present perfect? Como você completaria as seguintes frases? Pause o vídeo e pense. Como nós aprendemos nesse vídeo, podemos usar o present perfect para falar de experiências que já tivemos, ainda não tivemos ou que nunca tivemos. Note que na pergunta temos o termo ever. Já na resposta temos last year, indicando referência de tempo e sinalizando que a ação começou e terminou no passado, ou seja, past simple. Logo, teremos a seguinte resposta. Have you ever eaten sushi? Yes, I ate some when I was in Japan last year. Na segunda frase, perceba que na primeira parte da oração temos mais uma referência de tempo, a data. Ela indica uma ação que aconteceu no passado e se encontra concluída no momento da fala. Já sabemos então que temos que usar o past simple. Na segunda parte da oração, percebemos que a ação que teve início no passado continua no presente, tendo certo destaque o período que a ação aconteceu. Por isso, uso do termo since. Entendemos então que aqui cabe o present perfect. Assim, a frase é: Penicillin was invented in 1928 and since then it has saved millions of lives. Viram como foi fácil? Tentem fazer outras questões agora. Vocês podem tirar dúvidas e enviar as respostas pelo Messenger. Teremos o maior prazer em ajudar e em dar o feedback. Lembrem-se, a questão da poluição do ar é muito séria. Afeta diretamente a nossa saúde e causa doenças graves. Nas provas de vestibular, esse tema é bastante frequente, por isso estudem bastante. Então foi isso por hoje, guys. Aguardamos as suas perguntas. Bye bye, see you soon!